Decidi parar de beber, cuidar da saúde e tal, evitar cafeína. Parei de misturar anfetamina com paracetamol, mas eu nem quis parar com o paiol. Boto mó fé que faz mal, eu vi no verso aviso. O foda é que na falta de tu tem me servido de improviso. Me tira algum riso frouxo, enquanto eu afrouxo a gravata que a vida me dá. É que gostar de tu dói mais que um golpe de cara de Caio. O coração anda meio cara de pau, me enfiando numas viagens confuso. Mas nem tem metrô pro Tirol, então a viagem é de buzo. 4 e 5 e o balaio lotado, e em pé o trajeto inteiro. Subir Amazonas, descer Rio de Janeiro. E eu que nem curto série, não vejo a hora de te dar uma série de beijos. É que eu prefiro um filminho, mas você acende um fininho e nossas pernas se entrelaçam e dançam. Tipo um beijo abraçado, um abraço beijado, a gente se completando feito arroz e feijão, mas ó, lado a lado, ninguém por cima um do outro, salvo exceção se em caso de excitação pra logo mais, bora fazer um mexidão e se enfiar debaixo da coberta. É que eu te fiz poesia concreta e você me fez poeta. Marginal. Eu falei que eu curtia Ferrez, você nem sabia o que era sarau, me pediu pra não te levar a mal, falou que gostava de Drummond e eu que de clássico, pô, sou fã. Principalmente se esse clássico for Cruzeiro e Galo no Mineirão, foi aí que deu bom, vi que éramos reais. Você no seu baião de 2, eu nos meus racionais. Decidi parar de beber, mas ó, sem RAP, jamais, principalmente se o motor me entende e abre a porta de trás pra que eu possa seguir em paz o caminho alegre que faz. Meus pés, pra te seguir no caminho sem rima perfeita que explique a caneta o tamanho do carinho. Então vem, pô, deita aqui nas minhas coxas. É que hoje a cachaça é pouca, a vida mó louca, mas a gente é mais. É isso. Aos pouquinhos da nossa live, no nosso primeiro dia do primeiro Festival da Voz e Poesia Falada de BH. Estamos muito felizes, com certeza, com esse momento, né, gente? Só sorriso. Só sorriso, isso mesmo. A gente passou um bom tempo aí de 2020, nesse ano também, num processo de pandemia, no processo de tentar readequar nosso projeto, realizar ele de uma forma que fosse tranquila, que fosse confortável. E chegamos aqui hoje nesse festival, que acho que não tem melhor maneira de realizar o nosso projeto com esse festival, porque ele aponta principalmente para outros lugares, aponta aí para o futuro, aponta aí para próximas edições aí do nosso festival. Então é isso, eu queria só desejar que o nosso festival seja maravilhoso durante esses 3 dias de atividades e agradecer a você, Juliana, você, Luana, você, Nívia, por fazer parte dessa ideia de sonhar junto com a gente, de estar juntos, sonhando, alimentando nossos sonhos, e a todo mundo que está aí assistindo a gente, muito obrigado e tenho certeza que vocês vão curtir bastante esse festival. E vocês, meninas? Dá uma palavrinha para a gente. Salve, salve. Antes de tudo, pessoal, avisa aí pra gente no chat se tá dando para ouvir, se tá falhando alguma coisa, pra gente ver aqui como resolver. Quiser, Nívia, vamos lá. Se abre aí que daqui a pouco eu falo. Fala aí, Lu. Dá um oi pro pessoal. Para todo mundo. Nossa, gente, que loucura! Meu Deus, que felicidade estar aqui. Dá uma pontinha de esperança estar com vocês, reunidos. Pedro, Juliana, Nívia, os meninos que estão aqui atrás, Alexandre, Aristeu, todo mundo que estava envolvido para esse processo acontecer, sair de uma insegurança tremenda, porque essa internet é muito louca. E já estamos aí assim há 1 ano e meio, né, fazendo coisas, propondo coisas pela internet, tendo que acessar muito a internet. Mas acho que o festival está bonito, tem um monte de mesa, tem um monte de gente
que empresta força para a gente também seguir, continuar sonhando, fabulando aí coisas bonitas, caminhos possíveis para que a gente possa caminhar. Eu acho que a gente tem até sábado para poder aí se aquecer com a palavra falada, com a oralidade e com a voz, né? Que é o mais bonito. Todo mundo bem-vindo, bem-vinda. Vamos lá. Obrigada, gente, por estar junto também, vocês. Tamo junto. E é isso, Juliana. esperei demais por esse momento, atravessando aqui a conversa dos coleguinhas. Eu tô travada, eu não tô vendo, não tô sabendo, assim. Não tô ouvindo. Tá tudo bem, tá tudo ótimo, Ju. É o tempo, né, gente? O tempo do online é outro. A gente começa a falar e já está falando mesmo. E isso é empolgação também, é alegria. Esperei muito por esse momento aí da gente estar junto, de vivenciar a palavra aí da maneira como a gente tem feito. E é importante, né, nesse momento, a gente saber também que o fato da gente estar online é porque a gente se gosta, a gente se cuida, e a gente quer que essa estrada caminhe para longe. Então é isso, vamos vivenciar aí do jeito que é possível. Certeza que vai ser uma noite incrível para a gente que está aqui. E simbora viver esse festival da voz e poesia falada. E é isso aí, assim, eu acho que a gente teve muito processo, né, para poder conseguir trazer que a Roda BH de Poesia viesse promover nesse festival. Então, muita gente que está aqui conhece a nossa história, já esteve com a gente na rua, já participou das noites lindas que a Roda fazia, e como trazer a Roda, né, trazer aquilo que a gente sente na Roda para o online. Então, isso foi um desafio que a gente foi junto, assim, tentando entender como que a gente poderia fazer isso, e de uma maneira muito profunda, porque são meses e meses e meses gestando ideias, gestando vontades, e hoje a gente está aqui colocando a voz, a palavra, a poesia no mundo, no primeiro Festival da Voz da Poesia Falada. Assim, eu comentei com os meninos mais cedo, comento com todos, que eu estou sentindo a euforia que eu sentia em dia de Roda BH de Poesia. Então, vamos que vamos, nós estamos juntos, assim, acho que vai ser lindo, tenho certeza que vai ser lindo. Nós estamos ao vivo, assim, presentes, mas esse também é para celebrar o nosso encontro, é para celebrar a nossa força e a nossa palavra. Então, eu peço licença aos que vieram antes de nós para poder abrir os caminhos, né? E peço, assim, que agradeço a todos que participaram gente, desse caminhar e que não largaram nossa mão, e que a gente continue andando sempre em movimento, rodando. Com certeza. Coisa boa demais, gente. Vamos que vamos, vamos que vamos. É isso aí. Então, agora que a gente deixa vocês para trazer essa programação. Vamos chamar nossas convidadas, então? Simbora engrossar o caldo dessa roda. Tem gente incrível para entrar nessa conversa aí. Com certeza. Um abraço para a Jane, que está aí acompanhando a gente. Um beijo, Juliana. Um beijo, Luana. Até mais. Uma boa noite. Boa noite, Abigail Campos Leal. Boa noite, Leda Maria Martins. Salve, salve, encruzilhada. Salve, salve, encontro. Salve, salve, nós que viemos aí. Com certeza. Sejam bem-vindas. Boa noite, gente. Boa noite, Nívia. Boa noite, Pedro. Boa noite, Leda. Uma honra estar aqui nessa conversa com você, Leda. Estou muito emocionada, estou nervosa. Estava comentando antes com o pessoal que era uma nervosa de que eu lembro quando eu era criança, eu ia para a praia. Então, era aquele nervoso de algo que você quer, né? De um encontro. Então, acho que é isso. Boa noite. Maravilha. Boa noite, Leda. Seja bem-vinda. Boa noite, amores. Prazer estar com vocês. Vocês são lindas. Eu fiquei muito feliz, né? Estou muito feliz por estar aqui com vocês, nessa roda tão bela. Fiquei muito feliz com o convite de Nívia e da Nívia Sabina. Até brinquei agora com ela ainda há pouco, né? Um convite dela a gente não recusa. É um prazer, viu, Nívia, sempre, querida, estar com você.
também agradecer a toda a organização, colocar, né, no ar um programa desses é muito difícil. O festival, que seja um festival assim, alegre, festivo, né? Eterno, com bastante alegria. Então, muito obrigada. Primeiro festival da Voz e Poesia Falada de BH, que evento maravilhoso, hein? Que seja o primeiro de muitos, e muitos, e muitos, por muitos anos, tá? Parabéns a todas vocês pela organização. Para mim é uma alegria estar com Nívia, Luana, Juliana, Pedro, Abigail, com todas, todos, né? Que estão conosco esta noite, para essa uma espécie de continuidade mesmo, Juliana. Acho que Luana ou Juliana que falava isso, da Roda BH de Poesia, né? E sabe que eu nunca participei da Roda BH de Poesia? Acho que não, né, Nívia? Acho que eu nunca participei da Roda BH de Poesia, não, né? Mas é como se tivesse uma estreia. Mas, Abigail, não tem nada de ficar nervosa, né, querida? Não tem nada para ficar nervosa. Esses encontros são tão bons, tão gostosos, não é? A gente tem que curtir. A gente tem que construir alegria, não é? Temos que construir. Engraçado que você falar isso, Leda, de não teve ainda na roda, né? Porque eu vim para esse encontro pensando que a gente tinha que estar numa roda de fato, sentados, tomando, né, um cafezinho, um chá, uma cervejinha, o que for de gosto da pessoa, porque se olhar, sentir, né, a vibração que sai dos corpos, o movimento, é outra história, né? Mas certeza que esse encontro está para frente aí, ó. Nós estamos só ensaiando hoje. Estamos só ensaiando. Brevemente a gente estará na presença presente, né? E não virtualmente. Com certeza. Está todo mundo vacinado já? Já se vacinaram? Meio vacinado, 50%. Meio. É isso. Estamos como se diz, metade cheia, metade vazia. Daqui um pouquinho nós estaremos todas juntas. É muito bonito isso, sabe, Emília? Falar, né? Curtir mesmo a voz, a palavra dita, a palavra falada, né? As sonoridades da voz. Eu gosto muito de pensar que... eu gosto muito das andanças da voz. Então, quando você me chamou também para participar, compartilhar essa presença nossa aqui, hoje eu falei, que coisa boa, porque mostra que a voz sempre encontra trilhas, né? A voz anda. Então, no festival é mais uma das trilhas, dessas várias trilhas, das andanças da voz. E isso é muito bom, né? A gente pensar que valor tem isso, não só para as pessoas, né? Pensar voz enquanto pessoas que têm voz, e essa voz precisa sempre ser ouvida, pensar na voz coletiva, não é? Pensar na voz cantante, pensar na voz dançante, né? Na voz dominante, na voz corpo, na voz espaço, na voz cor, não é? Na voz luz, luminosidades. Então, voz é uma série de coisas. E é também sopro, hálito. Então, é muito bom nós estarmos juntinhos todos, para a gente falar com voz, né? Para a gente vozear. Não é mesmo? Vamos vozear demais nessa noite aqui. Vamos que vamos. Obrigada demais, viu, pelo convite, pelo proporcionar a alegria de estar com vocês. É uma alegria. Alegria compartilhada, Leda. Estamos aqui todo mundo satisfeito de estar junto, com certeza. Vou fazer o Pilates da noite, porque a caminhada é vasta, a trajetória é longa, né, Leda? Então, faço questão de dar uma lida nessa biografia, que é importante dizer. Poeta, ensaísta, dramaturga e professora. Doutora em Letras, Literatura Comparada pela UFMG. Diretora da Ação Cultural da UFMG de março de 2014 a 2018. Autora de vários livros, capítulos e de ensaios publicados no Brasil e no exterior,
Alguns de seus livros, Cantiga de Amares, O Moderno Teatro de Corpo Santo, editora UFMG, A Cena em Sombras, editora Perspectiva, e Masa Edições. Os Dias Anônimos, editora Sete Letras. No Prelo, Performances do Tempo Espiralar. Poéticas do Corpo Tela, editora Cabogó, 2021. Cobogó, obrigada. Importante falar, é um nome gostoso de falar, né? Está no Cobogó. forno. Né? O Fotografias está no forno. A segunda edição do Fotografias está no forno também. Coisa boa. No forno e eu tô com fome. Estamos todas. Todo mundo faminto aí. 2021, né? O Cobogó. Afografias da Memória, segunda edição da revista e atualizada. Editora Perspectiva e Más Edições, 2021. Em 2017, foi criado o Prêmio Leda Maria Martins de Artes Cênicas Negras, patrocinado pelo BDMG. Bem-vinda nesta noite. Eu vou fazer... Obrigada. E obrigada pelo recheio. Eu falo que não precisa desse recheio. Mas, obrigada, gentileza. Vou trazer também o recheio de Abigail aqui. Abigail Campos Leal, cordilheira em fuga, move sua criação artística entre os terrenos da filosofia e poesia. Atualmente faz doutorado em filosofia pela PUC São Paulo e é uma das organizadoras do Slam Marginalia, uma batalha de poesias feitas por e para pessoas trans, que acontece em São Paulo. Lançou em 2020 seu livro de estreia Escurecendo, Ontografias Poéticas, pela editora O Sexo da Palavra, e lança no fim de julho agora, no caso, seu segundo livro, Exorbitâncias, Os Caminhos da Deserção do Gênero, pela GLAC Edições. Dois nomes de peso aí para a gente discutir e abrir esse festival. Para a gente começar, de fato mesmo, a adentrar, mergulhar nesse grande universo da oralidade, da poesia falada, da voz, eu queria convidar a Abigail para fazer uma leitura de um texto inédito dela, e em seguida a gente volta aí para, a partir do texto dela, a gente ampliar as nossas discussões. Bater um papo. Abigail, fique à vontade. Ai. Graças, gente. Graças demais. Queria começar de novo agradecendo, né? Primeiro a Roda BH de Poesia, que esse seja o primeiro de muitos festivais. Eu sei que essa é uma roda que já está em movimento. Eu cheguei agora, então parece que está começando, mas já tem um movimento. Inclusive, me senti muito em casa. Queria agradecer o Pedro e a Nívia, né, pelo convite. Um convite aí que eu sei que rolou uma sintonia telepática, uma coisa, um mistério aí que eu acho babado. E também Juliana e Luana, que conheci agora também, mas já queridíssima. Queria agradecer também mais uma vez a Leda Maria Martins. É uma honra muito grande estar aqui na sua presença, nesse diálogo incrível. É bom que eu vou começar o meu texto já pelo final, porque o final fala um pouco da performance da escuta. E eu já estava aqui escutando, assim, ela já... As trilhas, né, da voz que ela já foi encaminhando já nesse começo. Então já dá uma reviravolta boa, assim, para a gente começar pelo final. E queria agradecer também quem assiste aí, né, que tirou um tempo para colar aqui, né, assistir essa live. A gente sabe que para muita gente, né, para não dizer que todo mundo, está muito difícil, né, esse contexto de pandemia, mas não só a pandemia, né, esse fim do mundo que é o Brasil, que a pandemia acentua, mas que já existe há bastante tempo, né? E aí atividades pequenas tomam uma energia muito grande da gente, se tornam bem difíceis, né, como tá aqui numa live, então sei que tem um esforço aí de vocês também, queria agradecer. Dizer que eu estou nas redes sociais também, para quem quiser acompanhar meu trabalho. Eu uso mais o Instagram, então é @bibirigosa. Tô aqui, não sei se está dando para ver.
@bebirigosa no Instagram. Então me adiciona, lá tem meus trabalhos. Quiser gravar um stories aqui, né? Eu não vou achar ruim que, né? Divulgo meu trabalho também, é um momento de circular também as minhas ideias, as minhas criações, que às vezes ficam mais, né? Essas oralidades se perdem por aí, né? Então os stories um pouco grafam um pouco desse movimento. Então ficam à vontade aí para me seguir, né? Curtir meus trampos. E se fizer um stories, me marca e compartilha. Vamos lá, então. Meu estudo é reza braba. Acendo um incenso. Tudo começou com a água, com a falta dela. É por isso que eu leio. Não sabia por quê, mas sentia um desejo incontrolável, de forma que não podia fazer outra coisa senão me perder na deriva de mim mesma, que cada vez mais me levava rumo a outras praias, ilhas, florestas. E quando eu dava por mim, eu estava numa cachoeira com Querrinde e Ana Maria Gonçalves, saboreando lhamba e bananas numa roda. Estava conectada nos sonhos molhados de Lilith, Nikanji e Octavia Butler, gemendo silenciosamente. Estava na calunga infinita, voando ao lado de uma tartaruga e de Leda Maria Martins. Às vezes eu sinto que tem mais alguém aqui. É você, Cannabis? Você sabe quem ou o que que é? Eu me transformei. Não sou mais aquelas pequenas humilhações dos 90, 2000. Sou outra coisa, uma tempestade, uma promessa, mas ainda carrego em mim pedaços de tudo aquilo que já foi. Vocês também sentem o tesão do prensado? Eu tô brotando de novo. A cada dia racho um pouco mais. Tô abarrotada. Durmo de lado como uma lua grávida, com vocês do meu lado, como amuletos. Os estudos sempre foram um sopro de vida, mas agora é diferente. Caminhar rumo à escuridão infinita, lá, bem lá, rumo às forças cósmicas pretas, indígenas e não humanas, que compõem e que possibilitaram a minha carcaça navegar nessa encarnação, virou uma necessidade imperiosa e um desejo ardente. Respirar se tornou outra coisa. O ar aqui é mais rarefeito, mas o fogo também respira. Vocês me tornaram mais forte e sou grata a vocês e ao destino. Quando me junto a vocês, quando maquino vocês nas minhas estrelas, manuseio uma mandinga. É uma energização, uma janta. Vocês devem achar tão fofo, tão foda. Foi para isso também que vocês trabalharam horas. Para fazer tremer a minha carcaça preta, goitacás, cabocla, para me fazer buscar os caminhos obscuros da vida em meio aos tempos da aniquilação. Faço uma concha com a mão esquerda e giro os braços, trazendo a fumaça para dentro. Aí fui parar na ontologia trans. Isso tinha que acontecer porque eu tinha que te encontrar. Você já era esse bichinho peludo, esse viado, esse cachorro safado. Eu fico me perguntando se você tem mesmo essa língua de cobra ou se isso é loucura minha. Preto Tel. Ali me encontrei com um poeta. O preto, irmão velho, meu vozinho que tem a honra de ser mãe. Esses textos é já o que excede essa palavra gasta e o que invoca essas inscrições misteriosas que vêm. Mas é um pouco uma forma de honrar a sua presença, as suas presenças. Você faz mandinga e sua poesia é estudo preto. Você faz mandinga e sua poesia é estudo preto. Deu meia-noite,
A lua se escondeu lá na encruzilhada. Laroyer, você faz mandinga com as palavras, por isso ando buscando o nosso encontro para te ouvir, para te ler. E eu fui atrás, você sabe. And if you don't know, now you know, nigga. Por isso estudo o tempo todo. Porque minha carne está com sede das tempestades de florestas que descansam no fundo das suas páginas para estremecer cada uma das minhas planícies, das mais safadas às mais ingênuas. Meu estudo preto, goitacás, caboclo, é uma noite de bebedeira e larica. Vocês criaram alimentos e os deixaram para trás. De bucho cheio, mas sempre ainda com sede de quero mais, eu fujo pelos caminhos que vocês abriram e agradeço. Tudo isso é um feitiço que faz brotar a vida em mim. Eu ando muito cansada. Muito. É verdade. Mais cansada do que nunca. Mas já tenho energias para cavar aquele movimento. Tá. E agora? Como que eu saio daqui? Coloco pontos de Oxum. E são as suas mãos pretas que fazem a mandinga comigo. Quando pego suas crias e manuseio página por página, de alguma forma a fumaça dos seus desejos também empurra aquelas mãos. Isso é feitiço. Isso se lê. Isso se ouve. As minhas anotações são pequenos mudras? Porque minhas marcas de sinalização e mapeamento sempre foram setas para todos os lados, cercadas por espirais. E aí, de repente, eu estava girando junto com Dana e Butler na espiral. Eu estava... Vocês são incontornáveis. Para quem tem bom faro, isso é evidente. Nos tempos da aniquilação branca, as suas mandingas de vida preta são muito valiosas. Se, por um lado, o cerco da destruição e morte branca aumenta incessantemente seu poder de alcance e atualiza infinitamente os seus fechamentos, por outro, aqui e ali, cada vez mais, brotam nas diversas terras desse mundo carcaças escuras com sede de negridão, com fome de memória ancestral, daquelas que enchem o bucho de imaginações radicais, fugas impossíveis e prosperidades improváveis. Mandinga de travesti, só bicha sabe desfazer. E mandinga de bicha, só travesti consegue desmontar. É feitiço que traz aqué e coragem para dançar e roubar heranças. Castiel Vitorino brasileiro. Encho minha garrafa de água no filtro de barro. Meu estudo preto, goitacás, caboclo, é uma reza sagaz, uma gargalhada molhada que brota dos meus joelhos ralados. Rezar, portanto, é uma ação, um movimento qualquer, um sopro, uma ginga, um canto de boiadeiro, uma queda na praia, uma roda de taba com frutas numa cachoeira, uma vela acesa iluminando uma leitura obsessiva. É aquela fração de A Gente Combinamos de Não Morrer, de J. Mombassa, que está pendurada na parede da minha biblioteca. É aquele olho com raízes sedentas de Caru de Paula que está na minha cama. É o vermelho em dilúvio de Musa Michele Mattiusi na minha estante, bem lá nos estudos pretos. É o altar que eu fiz para Oxum do lado esquerdo da minha cordilheira. Otávia Butler não é só uma autora, Lauren Uyaula-Mina não é só uma personagem, A Semente da Terra não é só um livro, são feitiços maquinados por mãos pretas. I put a black spell on you. E foi J. Mombassa quem soprou o caminho rumo a Butler e a imaginação preta radical. Ela, a monstrona dos feitiços, sim. Não vão nos matar agora não é um livro, mas uma barricada, uma fuga. E foi também no grupo de estudos sobre o fim que ela, J. Mombassa, também soprou as inscrições sônicas
e Grafias Misteriosas de Leda Maria Martins. Abra janelas. Eu tô rachando. Tô trocando de pele, por isso que eu tenho fome, por isso tenho bebido os caldos escuros das suas mãos, e babando pude sentir que o fim, mas uma transição. Você consegue ouvir? Você consegue ouvir? Me armo e me curo estudando. Me armo e me curo estudando. Me armo e me curo estudando. Numa outra parte. Numa outra parte. Numa outra parte. Uma noite de veludo preto para as minhas memórias fugitivas. Uma noite de veludo preto para as minhas memórias fugitivas. Uma noite de veludo preto para as minhas memórias fugitivas. O que será da minha carcaça no fim do mundo? O que será da minha carcaça no fim do mundo? O que será da minha carcaça no fim do mundo? Você consegue farejar a invocação ancestral? Você consegue sentir as presenças misteriosas se aproximando? Penso que estamos comprometidos com a ideia de que estudo é aquilo que você faz com outras pessoas. Harney e Moulton. Só por isso pude abrir a Reza Braba, porque aprendi a me encontrar com vocês. Não apenas livros, mas praias e quintais. Não somente pessoas, mas forças, gatinhas e estrelas. Você consegue ouvir? O conhecer e o estudar, conduzidos pela negridade, anunciam o fim do mundo como conhecemos. O conhecer e o estudar, conduzidos pela negridade, anunciam o fim do mundo como conhecemos. O conhecer e o estudar, conduzidos pela negridade, anunciam o fim do mundo como conhecemos. Denise Ferreira da Silva. Eu não vou morrer. Vivas. Eu não vou morrer. Eu não vou morrer. Viva em pleno mar morto. Ventura Profana. 10 de maio de 1956. É que eu estou escrevendo um livro para vendê-lo. Viso, com esse dinheiro, comprar um terreno para eu sair da favela. 10 de maio de 1956. É que eu estou escrevendo um livro para vendê-lo. Viso, com esse dinheiro, comprar um terreno para eu sair da favela. 10 de maio de 1956. É que eu estou escrevendo um livro. Viso, com ele, comprar um dinheiro, comprar um terreno para eu sair da favela. Carolina Maria de Jesus. A fuga era a linguagem da liberdade. A fuga era a linguagem. A fuga era a linguagem da liberdade. Saidia Hartman. Passo o barbatimão nas minhas feridas. Zum, 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 bem no meio do meu mar. E ela continua bombando direto no meu coração. E ela continua bombando direto no meu coração. Direto no meu coração. Estudo preto é performance. Você consegue sentir? Você fareja o perfume da sua presença nessas trilhas desvairadas? Como não, né? Você também está vendo essa encruzilhada? Esses rios profundos de águas turvas, de gerações diferentes se cruzando? Você também sonhou com esses vendavais de negruras selvagens e alegres, né? Seus escritos molhados também embalam o movimento dessas águas que, cada vez mais, por toda parte, têm erodido todas as encostas desse mundo. Eu nem lembro mais qual foi a última vez que apresentei um texto sem chorar. Performar, nesse sentido, significa inscrever. O corpo é um portal. Leda Maria Martins. Você também escreve rezas, né? A água, dizem, é um condutor universal. Então, quando eu choro estudando seus mistérios, ou compartilhando misteriosamente meus estudos, eu também me transporto? Acho que talvez foi nessa segunda-feira passada. Nem o esquecimento é total.
Isso eu também aprendi com você. São raros os encontros com minhas ancestrais em carne, por isso agradeço e me alegro, sabendo que foram os nossos estudos que possibilitaram esse encontro aqui. Então vamos que eu já tenho sede, minha velha. Vem que agora minha reza é silêncio e minha performance é escuta. De novo. Graças. Bonito, Abigail, que bonito. Aristeu, pode botar de volta aqui Nívia Sabino, por favor. Leda Maria. Isso, coisa boa. Agora sim estamos juntos. Pô, 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 pô! Coisa boa. Leda, quer comentar alguma coisa? Você foi citada várias vezes. Se você quiser comentar antes da gente fazer alguma pergunta para vocês, fique à Tem vontade. direito à fala, né? Foi citada. Ai, a gente fica muito assim constrangida, né? Quando citam a gente assim, com a gente perto. Ai, Abigail, obrigada. Eu ouvi tantos nomes, alguns que eu amo tanto, né? Você puxa alguns nomes assim, em particular o da grande amiga, a Ana Maria Gonçalves, então, e vários nomes que você vai chamando, a gente se sente assim, mesmo, né, como presença compartilhada. Muito linda a sua poesia. Eu fiquei assim, desejante, Abigail, de no ano que vem vê-la performar esse belo poema, que você também performou agora. Você sabe que você começou sua fala falando da performance da escuta, né? E aí eu fiz algo que eu gosto muito de fazer, que é ouvir o seu poema, né? E é um poema com uma sonoridade tão rica, é um convite à escuta, né? Assim, muito mais, eu quero te dizer que a sua sonoridade foi adentrando meus ouvidos e construindo minha escuta de uma maneira tão bela. E o que eu fiz? Eu gosto muito de pensar, né, na palavra, Abigail, e nesse exercício de ouvir, tentando, às vezes, me desgarrar um pouco do sentido dicionarizado, né? Para que a voz possa pulsar como som, ritmo, né? Melodia, timbres, fraseados, solfejos. Então, eu fui buscando, que é um exercício difícil ouvir, não é? Uma das coisas, Abigail, que eu acho que é tão bela a poesia, porque a poesia, eu acho que toda poesia é primeiro um convite a ouvir, né? Mesmo quando ela é também um convite a ver, mas ela nos presenteia ao atiçar esse nosso sentido tão belo também, que é o da audição, né? Da escuta. E isso é muito interessante, porque, às vezes, na cultura ocidental, a gente se prende muito à primazia do ver, né? A cultura ocidental se faz muito com a primazia do ver. Mas é interessante que também na cultura ocidental, mais anciã, o ouvir era tão ou mais importante que o ver. E muitas culturas, e particularmente no âmbito das oralidades, ou das oralituras, né, como eu gosto de dizer, o ver não se superpõe ao ouvir. O ouvir ainda é
essencial, vamos dizer assim. E é tão interessante porque a cultura ocidental, as culturas mais matizadas pelo pensamento ocidental, privilegiam demais o ver. Né? Mas o coração, mas o ouvir, ele exige de nós, inclusive, o coração. Né? Quando a gente fala decorar, é saber com o coração. Né? Então, é saber com a audição. Porque como é que fala o coração? Ele bate, ele pulsa, ele vozeia. Então, é muito interessante, eu fiquei deliciada, né, com essa construção sonora da sua poesia. Quer dizer, como eu falei, a respiração. Uma poesia que respira e respira de várias maneiras. Às vezes ela respira livre, solta. Às vezes ela tem a síncopa, né? E a síncopa, muitas vezes, é quando dói, né? É quando a voz dói, mas ao mesmo tempo que ela dói, no movimento da síncopa, ela ginga, ela recupera a respiração e retoma, né? Uma sonoridade muito múltipla, que passa por várias coisas, né? Como eu disse, ritmos diferentes, timbres diferentes, e aí é interessante ouvi-la no pulsar da sua voz, né? Como palavra falada, palavra dita, palavra performada, palavra som. Às vezes, rima, mas não necessariamente. Né? É uma poesia que desperta para mim uma sensibilidade para além do sentido semântico dicionário. Né? Então, assim, eu queria te dizer isso, como que as suas fonias, os seus vozeados, os seus sons, né, encontram. Eu fiquei muito feliz, te agradeço pelo presente. Né? Uma verdadeira oferenda de sons, músicas, sonoridades as mais diversas, né? Que faz com que a gente se lembre que a voz é também, ou talvez mais ainda, do que ouvir, é necessário ouvir. E aí você nos encaminha para algo, né? Ouvir e do ouvir, saber escutar. E escutar, inclusive, não só a parte, como eu disse, do sentido que nos toca, mas principalmente do sentido que você desperta ao fazer pulsar a primavera da voz. Obrigada, minha linda. Obrigada. Que bonito, que bonito. Que bonito. Leda, eu queria... Vou puxar uma pergunta para você. Bom, a gente... É para Abigail, meu amor. Vou puxar. Com os nossos, assim, né? Com os nossos louvores. Com certeza. Mas eu queria trazer essa questão para vocês, assim, para a gente pensar um pouco. A gente da Roda vem fazendo há um bom tempo esses espaços que são atividades da oralidade, né? A gente começa principalmente com poetas, depois a gente amplia aí para cantoras, cantores, atrizes, atores, e temos entendido hoje a Roda como um espaço da voz e dessa performance da oralidade. E aí a gente fica pensando sempre uma coisa, assim, eu queria que vocês pudessem comentar um pouco sobre isso. Quando a gente fala de leitura, da leitura, né, a gente, muitas vezes as pessoas só vão trazer a leitura muito num campo da solidão, né, muitas vezes porque eu vou ler aqui meu livro hoje e tal, e
E muitas vezes a gente esquece da possibilidade de ler para outras pessoas também, né? Também é performance isso, também é uma possibilidade. E eu, particularmente, gosto muito de ouvir poesia, muito mais do que ler poesia. Assim. Eu gosto muito de ouvir, porque é isso que você falou, né, Leila? Tem várias coisas ali, tem um gesto, tem uma entonação, tem um jeito que é único de cada pessoa que faz essa leitura. E eu fico pensando muito sobre o modo de receber a poesia, pensando na poesia, os espaços de recepção. Eu olho para os saraus, olho para os slams, para as rodas de poesia, e vejo esses espaços como espaços coletivos de recepção assim da poesia. Várias pessoas ao mesmo tempo, como estamos aqui nesse exato momento, mas quando a roda é presencial, várias pessoas no mesmo espaço, no mesmo lugar, ao mesmo tempo recebendo e ouvindo a poesia. Assim. Então eu queria que vocês pudessem comentar sobre isso, assim, sobre essa recepção, como é essa recepção da oralidade, como é essa recepção de uma poesia oral, de uma poesia falada, de uma poesia dita, de uma poesia que é escrita para ser memorizada e, consequentemente, para ser recitada em público. Assim, como é que vocês enxergam isso em relação à poesia e à recepção da poesia quando estamos falando de oralidade, por exemplo? Abigail, quer começar, amor? Se você quiser começar, pode começar, Leda. Não, pode começar, minha querida. Tá, então tá. Ai, que inveja dessa água. Eu esqueci de trazer água para cá. Toda vez que eu tomo um pouquinho de água, a minha sede água. Sim, isso tem a ver com os meus estudos também, né? Porque eu tenho descoberto também cada vez mais essa dimensão ancestral da água também, né? A gente é 70% água, com certeza. Né? A água tá ligada com vários processos, né? Espirituais, físicos também, hidratação, né? Nós, seres humanos, deveríamos tomar 2 litros de água por dia, pelo menos, e não tomamos. Então, significa que somos uma espécie endemicamente desidratada, né? E a água é o nosso combustível também, né? Então, com certeza. Tomem mais água. E o que eu queria falar sobre recepção, que eu acho engraçado, mas é o engraçado que, assim, é o encontro do destino também, porque o que me encanta no recebimento da poesia, sobretudo da oralidade, tem a ver exatamente com as coisas, e isso para mim é muito emocionante, que a Leda destacou da minha poesia. Eu gosto de, cada vez mais, de ouvir, né, numa poesia, e aí ouvir não é necessariamente a palavra, né, porque o som excede a palavra, é justamente essas coisas esses elementos que ela apontou, né, as sonoridades, os ritmos, as pausas, as respirações, né? Isso me encanta muito em poesia, ouvir isso. Alguém tá mandando uma poesia e do nada, tipo... Sabe? Começa a fazer uma bateria de jazz, né? Ou então, tipo... Não lembro, uma vez a Tatiana falou de uma poesia que ela gosta muito. Não sei, eu tenho a impressão de que é de alguém de Minas. Que essa pessoa que está recitando a poesia... Souza. Que é o do barulho, das águas do feijão na panela de pressão, né? De quem Achei que é? Era outra. Achei que era tá. outra. Mas fala, qual que é essa que você falou? A que eu pensei é porque é isso, é muito rico, né? Quando tem uma sonoridade que cria, além de criar imagem, eu vou toda. Pierre Souza aqui de BH tem uma, e ela vai contando que está ali caminhando no centro da cidade, com os amigos, é carnaval, e ao mesmo tempo está cantando a música que está no bloco, tocando no bloco, e ao mesmo tempo entrando no texto. E aí é isso, você começa a ouvir e você começa a dançar. O texto vai te levando todo, assim. Achei que era esse, Abigail. Não é da panela de pressão, não. Não sei se vocês vão lembrar, é uma poesia de uma gata, provavelmente uma mulher preta, que ela faz o barulho da panela de pressão do feijão da avó dela. Então ela fica fazendo o sonido, o vozeado, né, recuperando a Leda, desse feijão ancestral na panela de pressão, né? Ou então eu lembro do Amiri Baraka, que é um poeta que eu descobri recentemente também. Ele tem umas coisas assim, ele fica
Sabe? Então ele tipo ele excede a linguagem fonética alfabética, ele usa a voz para fazer coisas que não são só palavras, né? Para emitir sons que não estão só dentro do significado mais. E eu acho que é isso que me encanta muito na poesia falada, né? Esses momentos de uma expressão gráfica que não é fonética, né? Muitas vezes não tem como você representar isso, né, dentro da escrita, né? Então, isso me interessa bastante. E isso tem a ver com outra coisa que me interessa na poesia, que é, eu tenho gostado de poesias, e isso eu aprendi a duras penas com o Edouard Glissant, que é um outro que tem, assim, alimentado muito os meus estudos, um poeta preto, martinicano, ativista da luta anticolonial, fazia poesia, fazia romance, fazia teatro. Sabe que eu conheci? Olha esse encontro, olha esse encontro. Estive com ele várias vezes durante uma semana, em 2010. Depois eu conto. Eu quero! É sobre isso, é para isso que eu tô aqui. Não, eu quero saber de você também, obviamente, não só dele. Mas, enfim, o que o Edouard Glissant também, que isso também está na poética da Leda, ainda que seja, né, de uma escrita que está na prosa, que versa também, né, dentro da erudição acadêmica e tal, que é uma escrita e uma poética que te chacodem, entendeu? Que te estremecem. Que, tipo, você lê o negócio e você não sabe se você entendeu ou não, mas isso te mexeu. Isso te pegou, assim, você sentiu um arrepio. Isso tem a ver também com os estudos, para mim, que eu tenho entendido arrepio não mais só como fenômeno do corpo, mas como um momento do encontro. Quando eu sinto arrepio, cada vez mais eu sei que eu não estou sozinha. Eu sinto que eu não estou sozinha. E aí eu tô lendo essas demônias, essas malditas, né? O Glissant, a Leda, a Jota, enfim, grandes forças desse mundo, forças escuras, forças pretas desse mundo, e que chacodem, assim, sabe? Você lê e, tipo, você não sabe se você entendeu ou não, e não importa muito se você entendeu ou não, mas você sente que aquilo te mexeu, aquilo te moveu, aquilo te deslocou, aquilo te tremeu. E o tremor, ele te leva para algum lugar, sempre. Desloca, né? Não importa qual é o sentido, né? E eu acho que também a questão é sair do sentido um pouco. Essas poesias, essas poéticas, estão preocupadas em fazer a gente sair do sentido, porque o sentido é a lógica colonial, né? O sentido com S maiúsculo, que tem a ver com significado, que tem a ver, né, com a direção, e é sempre único, não é plurivocidade, é sempre univocidade, né? Então eu gosto dessas poesias que na oralidade ou na escrita excedem a palavra, excedem a linguagem, e aí comunicam, não sentidos, mas comunicam forças. São poéticas que comunicam forças, né? E por isso a questão que eu trouxe com o meu estudo de Ser Reza Braba, né? Que eu também pego da Leda Maria Martins, né? Quando ela fala que sobre a performatividade preta, né? Do congado, né? Que é algo que faz alguma coisa, né? São inscrições ali, né? Então eu sinto que também tem algo nesses gestos do meu estudar que passa por acender o incenso, que passa por abrir a janela, que passa por manusear e maquinar páginas, ou não só, ou no quintal com as gatas, eu também estudo, ou indo numa cachoeira com as minhas amigas, eu também estudo, né? E aí, esses momentos que excedem, né, esses significados, esses limites da palavra, e colocam a gente... eu acho que em deriva, né? E aí, retomando o Glissant também, ele fala... eu tinha uma implicância com a palavra deriva, porque eu carregava muito essa imagem tradicional branca ocidental da deriva, como esse momento dessa perdição que ela é uma espécie de morte, né? Que é o vagar quase à beira do falecimento, né? E aí o Glissant vai falar que a deriva tem a ver com o apetite do mundo. Quem vaga tem fome. Então, essas poesias, essas poéticas, que ou na escrita ou na oralidade, mas sempre excedendo a palavra, me fazem tremer, me fazem derivar, é o que eu tenho amado cada vez mais, e eu tenho me encontrado cada vez mais
com essas escritas, e esse texto aqui é uma forma também de performar esse agradecimento também, né? É um fruto que eu deixo também para outras que deixaram frutos para mim, né? A Leda, obviamente, é uma delas. Que lindo. E é interessante, né, que o modo como você fala também é rítmico, né? O ritmo da sua fala é muito cativante. Mas você sabe, Pedro estava falando da recepção. Você sabe, Pedro, que uma das coisas que eu acho que são modos diferentes de recepção, né? Uma coisa é você, ainda mais agora na pandemia, né? A gente, nas nossas casas, confinadas, e pega um livro e lê. A leitura é interessante porque a leitura não é que ela nasce como, vamos dizer, em solidão, né? Mas ela vai, ao longo do desenvolvimento, vamos dizer assim, qualquer que seja esse desenvolvimento, em certas sociedades, não em todas, ela vai se tornando mesmo um exercício exilado, né, do outro. O que eu acho fascinante, muitas vezes, quando nós estamos falando dessa poesia oral, e quando nós estamos chamando do oral aí, este oral quer dizer também, não é apenas do coletivo, é junto com, né? Quer dizer, o oral exige de si. Olha, isso é fascinante. Enquanto a escrita pode se dar numa relação muito individual da pessoa com o livro, né? O leitor e a escrita, por mais que a escrita também fale, também seja voz, né? Ainda que uma voz que esteja, de certa forma, escondida na grafia, mas também é voz, mas ela se contenta ali com uma relação mais de um a um, né? Sujeito, pessoa, lê. E se contenta de várias maneiras, são diversas também a recepção com a poesia escrita. O oral, né, ele exige a presença do outro. Né? Quer dizer, o oral quer dizer que não há como você fazer poesia oral para si mesmo, né? Oraliturizar para si mesmo. Quer dizer, você tem que construir, ainda que seja virtualmente, essa presença do outro. E no caso do oral, ele exige mais que um, né? Ele quer muitos. A oralidade, ela se... Quanto mais para a oralidade, melhor, né? E ela, na oralidade, tem uma coisa que eu acho, sabe, Pedro, que é fascinante, porque não há necessariamente essa divisão entre o emissor e o receptor. Não é? Porque na performance oral tem sempre que haver uma correlação muito próxima. Não é? Porque a emissão, ela é, na verdade, uma circulação de vozes. Ela descentraliza, de certo modo, o eu avassalador. Né? Porque ela se realiza como potência quando há a circulação da emissão, e que a emissão não se prende no eu, mas se solta no nós. Né? Daí que é muito interessante, tanto a emissão como a recepção se fazem de forma conjunta. Né? Porque é uma espécie de uma réplica necessária, né? Consoante, para que se realize a performance oral. Porque ela cria, daí, o Gail falou muito do Glissant, né, que ele fala da poética, do relacional, e não da ilha, mas das possibilidades da construção de arquipélagos. A performance oral são arquipélagos da voz, não é? Não, são arquipélagos da voz, não são... Ela não se faz como ilha, ela sempre exige, é exigência mesmo, porque é uma carência, ela carece ela busca por, né, essa ressonância. Então, por isso, que é muito interessante quando a gente percebe na performance oral, ela ativa o corpo, o espaço, né?
ela nos ativa de uma inteireza impressionante, não é? em que ela, per si só, ela não separa, não só o outro, o eu só se completa com o outro, né? Mas também ela se faz com essa consonância de vários elementos que não se dividem. Né? Então, assim, a voz cantante, ela é uma voz que aciona a dança, o movimento, os gestos, constitui as espacialidades, desenha gravuras da voz. Né? Então, e isto, na performance oral, é algo, não é à toa que um dos privilégios que nós vamos perdendo ao longo do tempo são as espacialidades onde podemos nos reunir, né, para exercitar esse exercício que não é apenas para o coletivo, ele só se faz coletivamente. Né? Então, eu gosto muito de pensar que, e mais, a poesia, ela nasce assim, né? A poesia, ela não nasce como leitura. A poesia nasce como canto, mas canto compartilhado. Né? Então, quer dizer, se a dança talvez seja um dos primeiros movimentos, né, que o humano, que traduz a transformação da nossa espécie em humanos, assim também a voz, né? Mas a voz não simplesmente como eu acho que eu e a Abigail compartilhamos, né? Não simplesmente como a primazia da palavra. A palavra, né, é uma consequência de toda uma importância, de uma construção, de uma ambiência sonora e de uma riqueza dessa ambiência sonora, né, que ela se constitui, seja em mínimos elementos, né? Então, por exemplo, nos reinados, quando a gente canta oh, 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 oh. Ou então tilelê, tilelê, ai, ai, ai. Muitas vezes, quer dizer, é aquilo que eu estava falando, o sentido está na materialidade do som. É o som que é o sentido. Né? E pode estar em mínimos solfejos, né? Em elementos fônicos mínimos, as dicções mais diferenciadas, cortes frasais, fraseados, silabações, solfejos, tudo isso, né? Versos, síncopes, concisões, alargamentos, né? Tudo isso que fazem com que a sonoridade crie essa ambiência luminosa, aurática, né? Que muitas vezes nos fazem sentir quando nós estamos numa roda que canta, que passa a palavra, não é? Mas que, ao mesmo tempo, o que se sobressai é a vocalidade nesse sentido de alguma coisa que cria, eu vou de novo, né, transcriar Glissant, arquipélagos da voz. Né? E esses arquipélagos da voz que pulsionam o corpo, mas um corpo, como eu sempre digo, um corpo que se faz com tudo isso. Né? Quer dizer, voz é corpo. Né? Então, assim, a voz, muitas vezes, ela é uma grafia pelicular da nossa corporeidade. Né? Então, por isso que talvez, Pedro, quando a gente fala de recepção e emissão, no âmbito da performance das oralidades, ou das leituras, como eu gosto de dizer, né? O que nós vamos encontrar? Sempre a necessidade dos responsos. E quando eu digo responsos, nada se faz só. O muito bom também, quando nós estamos no âmbito das oralidades, das performances orais, que ela nos devolve um pouco o sentido do coletivo.
eu tenho reforçado muito isso. Não do coletivo, que seja simplesmente um agrupamento de eus. Porque um agrupamento de eus ainda não forma um arquipélago. Né? Não forma um relacional, devolvendo aí essa referência tão bela do Glissant, que a Abigail nos traz. Mas o coletivo não é necessariamente um agrupamento de eus. Mas é quando um som... E nisso o Sodré ele tem uma fala muito bonita, que eu só vou transcrever, não sei a literal, né? Quer dizer, é quando um som toca no corpo do outro um outro som, né? Na construção de um nós. Isso se dá muito no âmbito da performance oral. Por isso a questão da recepção é muito interessante, porque às vezes a gente pensa assim, o que é o receptor? É aquele que recebe. No âmbito da oralidade, particularmente de como funciona as performances negras, não há aquele que recebe, simplesmente. Né? Porque você só aciona o axé, você só aciona a força vital quando aquilo que se faz na performance oral, ela irradia, e aí todos têm que ser emissores e receptores simultaneamente, né? Da irradiação e da emanação do axé, das forças vitais. Axé. Gente, é muito axé, né? Eu tô aqui que, assim, meu pensamento me leva, sabe? Falando, assim, de sonoridade, é isso. A poesia que a Abigail leu pra gente abriu muitos horizontes na minha mente, assim, né? Tem imagem, tem cheiro. Eu fiquei muito lembrando uma coisa que eu já ouvi a Leda falando quando você estava escrevendo a afrografia da memória, pensando muito, né, nessa dicotomia que se criam entre a palavra escrita e a palavra oral. E, nossa, eu tô nervosa aqui, perdendo. Passou um carro aqui, é isso, a sonoridade, como é que ela é. Passou o carro, levou meu pensamento. Mas levou todo. Faz o que a Abigail te aconselhou, deriva. Deriva, vou me encontrar já. Eu estou querendo dizer que você falava assim que te preocupava muito preservar o sabor. E o que me interessou foi justamente isso, de falar de preservar o sabor da oralidade ali na hora de pensar, né, o afografia. O afografia, você traz muito que pensou para poder, foi um convite, né, para poder escrever sobre o reinado lá de Jatobá. Rapaz queria escrever, e aí ele pediu para você escrever, porque ele queria muito escrever a história. E isso é lindo, na hora que a gente fala, né, de ler para o outro. Bonito demais, ler para alguém. Bonito, né? Ele vira para mim, o João Lopes, e fala assim, agora eu quero escrever e quero que você escreva. E isso é de uma complexidade tão grande, né? Que eu nunca... Uma grande complexidade. Mas você sabe, Nível, o que você derivou aí, que eu acho que é tão fundamental, né? Aquilo que nos afeta, né? Sim. Aquilo que nos afeta. E aí, quer dizer, eu sempre costumo dizer o seguinte, eu canto o dia inteiro, internamente, inclusive, né? Sabe assim, o dia inteiro. Então, eu faço as coisas, sempre foi assim, com canto. Né? E eu passei na minha vida, eu sempre passei por experiências de oralidade. Né? Eu venho de uma família que é uma família cantante, uma família griot, de grandes contadores de histórias. Minha mãe contava histórias. Quando ela contava histórias de assombração, eu já me escondia, porque eu me assustava, eu não dormia à noite, né? Porque a performance griot, ela traz a coisa. Ela não representa a coisa, ela traz a coisa.
Né? É Deixa eu só performance. fazer um parênteses que eu lembrei de uma coisa ótima. Quando eu era criança, minha irmã ficava de madrugada fazendo. E assim, fazia uns barulhinhos com a boca, que naquilo eu me cobria todo. E eu morria de medo, porque eu imaginava muito mais que um monstro. Eu falava, o que é isso que vai me pegar? O monstro, né? O monstro, a assombração é criada pelos grandes contadores. Por isso nós estamos falando, né? Com as sonoridades. É ali. E olha para você ver. Quando a gente pensa nas musas, a gente sempre pensa que a gente está falando de pessoas, não é? Mas mesmo na antiguidade grega, a musa é o canto. E é no canto que os deuses são. Né? Olha para você ver. Eu estava vendo aqui no chat que tem uma pergunta, né, se haveria fotografia nas performances do Islã. Claro, gente. Né? Quer dizer, quando eu repara essa palavra também, que é uma palavra assim que também pegou, né? Tem sorte, afrografias. Que bom que pegou, né? Mas a ideia era justamente essa. Como é que se inscreve esses saberes? Né? Não necessariamente pela letra alfabética. É disso que nós estamos falando. Né? Nós estamos falando que a oralidade é um modo de inscrição, produção de saberes. E por mais incrível a gente... e são saberes os mais diversos. Quer dizer, uma das coisas mais incríveis no âmbito das culturas negras, das culturas indígenas, de vários outros povos, é que os saberes são transmitidos assim, pelas sonoridades, pelos cantos, né? Com o canto, no canto está uma gama enorme de ensinamentos, né? De vários modos. Não só ensinamentos assim, que o Ocidente chama de estéticos, né? Ligados à música, à dança, mas vários e vários tipos. Gente, são de uma complexidade de formulação poética, os cantares, né? Assim como, por exemplo, quando você escuta a poesia da Abigail, então, na verdade, o que você percebe? Tem uma complexidade de formulação da linguagem que exige muito, por isso que eu diria, mais além do que simplesmente um exercício de decodificação de uma palavra dicionária, não é? É todo um exercício de construção que vai, inclusive, utilizar vários ritmos fônicos da vocalidade, das vocalidades negras. Então, para quem perguntou, mas é claro, né? Quer dizer, os modos, quando eu falo de afrografias, né, no plural, os vários modos, em vários tipos de performance, de ser modos tão eficazes e eficientes como os da palavra alfabética, de inscrição de conhecimentos, né? E de conhecimentos, e aí que eu acho que é o mais importante também, inclusive éticos, filosóficos, né? Quer dizer, no âmbito das performances orais negras, nada é um querer ser sozinho. Vocês já notaram isso quando você vai numa roda? Se a palavra, se o canto, se o som não circula, a roda morre. Sempre que alguém quer tomar a palavra para si e prendê-la em si, a roda morre. Porque a roda, né, só se faz como emanação de várias vozes, cantando juntas, falando juntas, né, vozeando juntas, ainda que elas não percam as suas individualidades, né? Mas se inverte o valor. O valor já não é o do indivíduo, não prioritariamente. Né? Nesse novo livro, eu falo, no âmbito das culturas negras, o que é o belo é o que é o bem para todos. Né? Por isso, no âmbito das culturas negras, eu vivo repetindo, a arte é sempre uma oferenda, uma dádiva e uma oferenda, porque é para o bem do e com o coletivo. Né? Então, tem sim, meu querido. Aliás, o Islã é uma das formas mais belas, mais pujantes, assim, de performance das oralituras. Eu fico assim, cada vez mais... conheço pouco, tenho pouca oportunidade de estar junto,
mas as culturas, elas vão se transcriando, se reinventando, e numa coisa que a gente acha que é tão nova, na verdade, há alguma coisa que ali é um acréscimo, mas que, de certo modo, é toda uma trilha que vem de muito longe, né? E que vai se refazendo, se reencantando de movimentos, ideias novas, né? Mas o novo sempre ligado a isso, né? Não é um novo que vem só, porque isso não existe, né? Nada é inteiramente novo, ele sempre vem como uma outra maneira de performar toda essa herança cultural negra maravilhosa. Então, a resposta é sim, né? Não é que pode haver a fotografia nas performances do Ilan. Há a fotografia nas performances do Ilan. Dizendo de lá. E é isso, é uma tranquilidade muito grande, né? Quando a gente encontra isso, pensadores latino-americanos, negros, né, afrodescendentes aí, que tem cunhado, né, termos para a gente poder olhar para o que tem feito e se sentir bem, sabe? Poder dizer desse lugar, dar uma carteirada, inclusive, né? Eu adoro, direto adoro citar o seu nome, citar o nome do Ricardo Aleixo, que vai dizer nessa literatura ampliada também, né? Mestre da performance da palavra. Enfim. Eu ia falar dele também, citá-lo. Né? Como que não fala, né, Leda? Né? Eu me perco por causa disso. O Ricardo tem dessas coisas, ele é um artista múltiplo, né? Ele é poeta, ele é performance, de várias coisas, verbo, voco, musical, como eu gosto de dizer, é um grande conhecedor de performance, da poesia concreta, com quem ele dialoga maravilhosamente, né? Fazendo várias junções entre os repertórios textuais negros e os repertórios da poesia concreta, né? E vendo, né? Quer dizer, o Ricardo é um dos primeiros que ele vai ver, né? Toda essa potencialidade da textualidade negra, né? E da diversidade, né? Desses repertórios. Né? E como eles estão assentados no exímio uso da voz como produção de sonoridades. Né? Então, assim, tem sabe, nível, Abigail. Eu não sei se foi Abigail que citou a Amiri Baraka, não sei se é o mesmo Amiri Baraka que nós estamos falando, né? O Amiri Baraka, que eu também conheci, ele, poeta, dramaturgo, teatrólogo, né? Não sei se é o mesmo, mas o Baraka era também um grande conhecedor de sonoridades e de música negra, né? E das nossas heranças musicais africanas. Então, ele, num dos livros deles, Blues People, que tem uma tradução para o português, inclusive, e na tradução eu uso, inclusive, um textozinho, não é que o Baraka cita, e eu cito também através dele, que tem uma qualidade da musicalidade negro-africana, que é de que, de certo modo, toda a música, a chamada música africana, né, porque ela é muito mais que música, né, ela excede, ela é toda uma complexa rede de construção sonora, ela está muito ligada à primazia da fala, né? Quer dizer, mesmo os instrumentos são, de certo modo, radiotransmissores de falas. Então, é como se houvesse uma ligação simbiótica em música e fala, né? Isso é muito importante, porque essa ideia de que a música não é simplesmente a música como nós entendemos no Ocidente, né? Como se entende no Ocidente.
mas é uma construção sonora que que nos afeta de várias maneiras. Ela é índice de comunicação, né? De construção, quer dizer, ela é uma série de coisas ao mesmo tempo. E aí ele vai dizer, né, que ele diz lá numa dessas citações, através de um outro autor, de que uma das mais complexas realizações da música negra é seu desejo de ser fala. Né? E mais que fala, né? De ser voz. Ser voz, com certeza. Eu queria trazer mais uma provocação para vocês. A gente já está chegando ao fim da nossa mesa. Mas já texto, nem falei ainda. Né? Pois é. Diga aí, agora que eu vi aqui. Rapidinho, né? Mas assim, a gente pode ficar um pouquinho mais, não pode não? Não, tá de bom tamanho. Aí dá vontade. Sabe o que quero mais? Exatamente. Fica com vontade. Mas eu queria trazer a provocação que é a seguinte, em relação... Eu estava lendo uma entrevista há um tempo atrás na revista do Sesc, chamada revista Sesc Palavra, e tinha uma entrevista bem curtinha com o poeta Kuti, e ele falava bem assim, ele falava assim que a gente tem que relembrar o poder que a gente tem de memorizar as coisas, da memória, né? Sim. E você fala um pouco disso, né, Leila, também da memória, do corpo, da memória. E a Abigail também tem uma experiência aí com o Islã, né, com a construção do Islã marginália. E claro que a Abigail também transcende o espaço do Islã no sentido daquilo que está colocado como conteúdo, como regras, ou como própria estrutura do Islã. Né? Eu acho que o Islã marginália ele traz outro... Ele amplia ainda mais esse espaço, estica a corda desse espaço do Islã, que ali tem os seus modos do Islã, mas também tem outras intenções naquele espaço e da existência desse espaço. Então eu queria provocar essas duas reflexões, que é trazer esses dois, digamos assim, principalmente esses dois sentidos da memória. A memória que você aborda, Leda, que é essa memória, o corpo, esse lugar de memória da inscrição, e essa memória que, por exemplo, os movimentos contemporâneos, Abigail, que traz da palavra falada, do Islã, dos saraus, que traz essa memória do decorar, como Leda falou, do decorar do coração, assim. Então, saber com o coração. Saber com o coração. Exato. Então, eu queria que vocês pudessem comentar essa ideia da memória, tanto a memória do corpo, lugar de memória, tanto a memória dessa capacidade de memorizar as coisas, quando estamos falando de poesia, por exemplo. O que é que vocês pensam sobre isso? Assim? Quer começar, Leda? Não, meu amor, começa tu. Ela tomou uma garrafa inteira de água. A Leda tá minha segunda, tô indo para 2 litros hoje, hein? Hoje bati a meta. Eu sempre trago a minha aguinha. A Leda ali com sede. Leda. Ela já está na segunda garrafa já. Leda, eu vou chegar aí e vou levar uma água para você. Peraí. Aí, fala, querida. Se fosse ao vivo, eu emprestava. Toma. Bom, sobre essa questão da memória, tá? Eu lembrei de uma coisa também, que quando você estava falando, quando vocês estavam falando antes, acho que a Leda começou, né, respondendo aquela pergunta sobre o Islã, e aí me veio uma reflexão muito importante que eu tenho feito do Islã. Eu acho que é uma coisa assim, eu não vi isso em lugar nenhum, não li, mas eu imagino que é uma coisa meio palpável que outras carnes também sentem, que é essa diferença importantíssima do Islã, desse modelo estadunidense, né, de onde surge lá o Slam Poetry em Nova York, fim dos anos 80 e 90, com a chegada do Islã, e aí a recepção, né, a gente estava falando antes de recepção, e a recepção do Islã aqui no Brasil, né, que, assim, tem deslocamentos importantíssimos, que eu acho que isso não é tão, assim... exato, as pessoas não dão a devida atenção para esses deslocamentos que são importantes.
a ponto de talvez o que se faça aqui seja já uma outra coisa, né? Sim. Porque, assim, o Islã nos Estados Unidos, ele é um modelo que ele está fechado aos bares, né? Aos clubes. Quando o Islã vem para o Brasil, ele vem para a rua. Exatamente. Então, a energia de rua já tem um outro babado acontecendo aí, né? Projetado no gogó, o Islã, sem microfone. Exatamente. Sabe, Ele está lá nesse Abigail, ambiente de bar, então... Desculpa. o que a Abigail traz é extremamente importante, porque uma das formas que resistem no Brasil das culturas negras seriam culturas de rua. O que foi totalmente proibido na história do sistema escravocrata dos Estados Unidos, né? E os negros, no Brasil, conseguiram manter a ocupação das ruas. Então, isso que a Abigail é essencial para se pensar nessas diferenças entre o Islã que se faz dentro e o Islã que se faz fora. Perfeito, Abigail. Parabéns. Não, e tem mais. Senta que tem mais. Então, ainda nesse sentido, Leda, assim, o Islã, nessa estrutura dos Estados Unidos, ele era feito em bar, então ele tinha uma estrutura geográfica, uma coreografia mais ou menos um pouco dispersa, né, das estruturas de bares. Tem a estrutura hierárquica de palco, então tinha os palquinhos, pedestal, a pessoa chega lá, cita, então a voz pode ser... Aqui, a coreografia se dispersa ou na roda, a maioria dos slams aqui são em rodas, em rua, ou em meia-lua. Sim. Né? Então, são outros elementos que eu acho importante destacar, são importantíssimos. A outra coisa que a Nívia também já colocou, que é essa saída um pouco do microfone. O Marginalia foi sem microfone muito tempo. A gente suou para comprar a nossa caixinha, ter o nosso microfone. Mas mesmo assim, mesmo naquele microfone lá, a gente faz ele no Arco da São Bento, que é inclusive também um lugar histórico aqui, nascimento do rap, da cultura rap de São Paulo, movimento punk, da época da ditadura. Não só isso, né? Eu sonho também que o Luiz Gama também passava por lá. Então, assim, tem um peso histórico ali muito grande. Então, a voz ali, mesmo no microfone, ela entra numa outra dimensão, né? Tanto que tem poeta, muitas vezes no Marginalia, a gente pergunta que é microfone, não. Porque a pessoa, às vezes, prefere ficar falando lá, andando, e sentar com o fio ali no microfone, andando por entre as pessoas, né? Limita. Exato, limita, e às vezes estoura o som, né? As pessoas falam muito alto, então estoura. Então você prefere falar assim, né? Projetando a sua voz mesmo para as pessoas. Eu estou muito contemplada, né, Abigail? Porque, assim, é isso. Eu sempre falava sem microfone. E aí, quando eu saio da rua e começo a receber outros convites, primeiro o pessoal quer que eu fique sentada com o microfone. E aí, eu já falei, poxa, nem sou eu. Por quê? Porque eu preciso muito do meu corpo na hora de dizer. E eu preciso estar livre. E eu preciso caminhar. E eu preciso chegar até as pessoas, porque a minha mão vai falar, isso aqui é Platts. Na hora que a Leda fala coisa de oferecer, né, que a poesia está muito nesse lugar da oferenda e tudo mais, eu comecei a me perceber quando as pessoas tiraram foto. Eu estava sempre assim, em algum momento. Por mais que eu trouxesse uma poesia, em alguns momentos também, muito aguerrida e tudo mais, era muito um desejo de escuta, né? Um convite à escuta, e o meu corpo, ele é isso, não tinha ensaio em casa. Mas na hora que eu via o Islã BR, com aquele microfone no meio, aquele palco que é maior do que eu, falei, poxa, não quero mais, não. Eu quero continuar aqui no Espanca, na rua, no colete de voz, porque ali a minha poesia esparroda. E aí, só para concluir o raciocínio, e aí, né, a recepção aqui também do Islã é feita por essas carnes racializadas das periferias, né? E aí eu fico pensando nessas carnes que estão com sede de Islã, que são as carnes, as carcaças que pegam aquilo para si, começam a produzir isso e fazer disso uma força histórica, não só da literatura, né, mas da oralitura, como a Leda
ancestrais, né? E fazer do Islã, esse Islã que já é outro Islã, fazer desse Islã uma força de literatura e de oralitura que está transformando a cultura do Brasil, né? E que excede o Brasil e que também do mundo inteiro. E aí essas forças são as que também trazem o Islã e jogam ele para a rua, trazem o Islã e põem ele na roda ou na meia-lua e traz o Islã e desloca o microfone e vai para a voz, né? E aí eu penso de como isso é uma memória ancestral, uma memória de corpo, porque é algo que acontece como um mistério, as pessoas não estão sabendo disso. E tipo assim, a capoeira no século XIX também era feita como uma resistência da rua e meia-lua, sabe? Essas coisas, elas não estão no plano dessa memória ativa, da cognição. Isso é uma coisa que acontece nesse mistério do corpo, né? É uma performance, né, no sentido que a Leila traz, que inscreve uma memória, que relembra as rodas do passado, que relembra as meias-luas do passado, que relembra o lugar histórico da rua para as carnes pretas racializadas que eram jogadas para as periferias e para as favelas, né? E isso é muito louco, assim, é um movimento assim de uma força incrível, sabe? E que excede o próprio Islã. É como se essas carnes tem essa estrutura aqui, eu vou pegar isso aqui para fazer minha coisa, sabe? E aí transforma tudo e faz algo eu acho que é maravilhoso. Uma das formas, Abigail, mais fortes e potentes, né, dos povos negros, particularmente, né, no Brasil, é esta sempre reocupação, né, da rua. A rua é para nós tanto um lugar de terror, né? Somos caçados nas ruas, mas é também um lugar que a gente se apropria dele. Se você for pensar, nós ocupamos a nação, né? Nós ocupamos a nação reimplantando nela os nossos territórios. E os nossos territórios são territórios, como você estava chamando a atenção, que são constituídos pela capoeira, pelos reinados, né? Pelos jongos, pelos islãs, quer dizer, eles vão tentando nos varrer da rua e nós vamos reocupando sempre, não desistindo da rua. E nesse sentido... Outra vez. Vai, Leda, continue. Estamos vivando. Ai, meu Deus. Pedro. Tem que ter mais algumas... vocês me passem, por favor, a programação, viu? Vou passar. Não, mas termina, Leila. Com certeza. Continua o pensamento. Essa bagunça que nós estamos fazendo aqui está gravada, Leda. Amanhã eu não vou poder assistir, mas sábado eu vou assistir. Boa. Maravilha. Tá? Vou estar aqui também acompanhando na roda, tá bom? Tá bom, então vamos encerrar. Né? Eu acho que isso que nós estamos hoje trazendo à tona, não hoje, né? Não vamos falar que nós estamos inventando a roda, que não é verdade. Nós temos tido, né, tantas que vêm há séculos, né, construindo esses saberes. Mas o que eu acho importante é a consciência que vocês, jovens, né, têm hoje, assim, de que isto é importante como construção da nossa negrura e do nosso direito à cidade, do nosso direito aos espaços, né? Quer dizer, é como se as performances negras estivessem sempre solicitando esta escuta de que esses lugares também são nossos, né? Mas não porque não são dados, mas porque são por nós conquistados. É uma conquista da qual nós não podemos abrir mão, né? Por isso a importância de atividades como de rua. Fazer da rua espaço de convivência, né? É na rua, né? É na rua que se dá, né, gente? Tudo se dá na rua, né? Inclusive, né, quando os gritos se alçam em favor da cidadania. É isso.
Pensando aqui, inclusive, em segurança cidadã, né? Que a gente precisa pensar no nosso país. E é isso, o princípio básico é esse: fazer da rua um espaço de convivência. Se a gente estiver lá, principalmente reunidos, falando uma poesia, seja o que for, o espaço ele é de paz, né? A violência não bate onde tem muita gente, onde tem alegria, né? Enfim. Onde tem poesia, né? Onde tem poesia. Gente, poesia é essencial, né? Eu costumo dizer assim que eu sempre me defini assim, eu sou o primeiro poeta, né? Porque e o reinado é um lugar de poesia, né? O reinado é um lugar de poesia. Assim, é um repertório de alumbramento, gente, sabe assim, nos cantares, na poética, das poéticas. Ali está tudo, né? Enquanto nas performances negras você tem microcosmos de tudo o que se constrói, né? Em termos dos saberes negros. Então, isso é um privilégio, né? Eu falo assim que tenho tido o privilégio de habitar esses mundos que são tão diversos, né? Uhum. Mas é no reinado que eu encontro a forma mais plena de construção da minha pessoa. Ah, que lindo. Que lindo. É lindo mesmo. Tá bom. Que massa, gente. Eu estou aqui pensando que, né, a gente falou tanto dessa ambiência sonora que acaba pautando muito as nossas construções poéticas, né? Eu fico lembrando, isso, minha avó era rainha do reinado, meu pai era um violonista autodidata que fazia serenata quando brigava com a minha mãe. E brigava sempre porque ele estava sempre na rua com o violão dentro do carro e não parava em casa, né? Então, eu falo muito também que eu lia vinil. E essas memórias dessa ambiência, né, que é muito rica, é isso. Quando eu ia para Santa Maria de Itabira acompanhar a festa do reinado, que são dias que se estendem ali numa reunião, que você, né, a gente dorme junto, cozinha junto, sabe, caminha pela cidade, todo mundo junto em festa. É isso, na hora que eu fico procurando onde que nasce, né, por que das nossas escolhas pela poesia. Tá tudo em casa, né? Tá tudo ao nosso redor. Essa produção de conhecimento foi desde pequeno batendo na gente, assim, né? Batendo não, acariciando, seja no ouvido, seja na boca. Soprando. Soprando, com certeza. É muito rico. Demais. Queria ouvir cantando, né, Leda? Você deu uma sussurrada aí aquela hora, cantou baixinho, já parou. Eu só solfejei. É bonito também. Agora, é interessante, toda live que eu faço, agora todo mundo quer que eu cante. Outro dia alguém me falou assim, Leda, a rainha que canta. Eu falei, que eu adoro mais bonita de todas. É isso. Eu adoro cantar. Como eu falei para vocês, eu canto o dia inteiro. Isso desde criança, né? Assim, e às vezes é muito interessante, porque eu estou pensando, cantando. Né? Por isso que o pessoal fala que a minha prosa também é uma prosa poética, porque a poesia está em tudo, né, querido? A poesia está em tudo. Mas hoje eu não vou cantar hoje, não, Nívia. Sem água aí, né? Não dá nem para molhar a garganta para poder cantar. Secou completamente, né? Secou completamente, mas na próxima roda eu canto. Então já está convidada. Já está convidada para a primeira roda presencial. Obrigada demais, mano. E quem está conosco? Nós vamos se encontrar de novo, com certeza. Que alegria, gente. Que felicidade. Né? Gente, temos que encerrar a nossa live. Abigail, então, mais confortável, querida? Eu tô em casa agora, gente. Assim, a vontade é de estender essa mesa pela madrugada. A gente poderia ir madrugada fora, não é? Com certeza. Com certeza a gente iria. Com certeza. Gente, que alegria essa reunião nossa de hoje. Abigail, nosso encontro não é de hoje. Leda também. Assim, Leda. Assim. Bem, assim, aí dá uma baixadinha.
todos que estão conosco. Beijo, gente. Beijos. Muito obrigado, Leda. Muito Obrigada a todo mundo que compareceu. Muito obrigada, Pedro. Muita poesia. Obrigada, Abigail. Viva a Roda BH, viva o Festival Roda BH de Poesia. Viva. Que venham mais rodas e que gira a roda e que a roda saia do círculo e vire espiral. Uou. E que a gente esteja lá girando. Sim, axé, muito axé. É só o começo do festival, hein, gente? Fiquem de olho. Que, ó, tá assim de novidades, como dizem as minhas amigas. Arrasou. Coisa boa. Então, obrigado, gente. Obrigado, Leda. Manda uma mensagem para mim com a programação, querida. Claro, é mesmo. Eu tenho que gravar seu telefone também, porque meu telefone desgravou tudo, então eu quero gravar seu telefone. Pô, me grava lá, Caiu depois também, caiu. Não perca contato não, viu, meu amor? Pelo amor de Deus, eu quero seu WhatsApp na minha mesa agora. Não, sério, assim, Leda, de verdade, é um prazer enorme estar com você. Assim, eu quero muito, estou devorando tudo que eu acho seu, inclusive editores, vamos publicar tudo da Leda de volta. Com certeza. Né? Eu acho que isso, existe um momento dessa época, dessa geração. Em mais ou menos 2 semanas, a segunda edição do Afrografias, no começo de outubro, a performance do Tempo Expira lá. Ano que vem, a poesia, né? Poesias reunidas? A poesia linda, no ano que vem. Que Beijo. lindo, eu quero esse da poesia. Beijo, acho que eu acho que vai gostar, Nívia. Nívia recita agora no final. Obrigada demais, viu? Obrigado, Leda. Até mais, um beijão. Só alegria. Obrigado. Obrigada, boa noite, gente. Foi lindo. Beijão. Beijo a todo mundo. Vocês. Obrigada, Abigail, lindeza. Tchau. Só força. É isso aí, gente. Ainda estamos ao vivo, só para dar um recadinho. Foi muito importante, foi muito bom essa mesa de hoje, né? Incrível, linda, para abrir nosso festival aí, com muitas discussões super importantes. Me embolei toda, porque eu fiquei emocionada, porque é muita afrografia da memória na vida da gente. É muita coisa bonita. A gente teve uns probleminhas no início da live, mas acho que depois a coisa funcionou bem, assim. Mas é isso mesmo, acontece, né? Nós, se tivéssemos presencial, isso não existiria, né? Mas como estamos assim, desse jeito, então desse jeito que nós vamos. É os riscos que corremos. É só para lembrar, amanhã a gente vai ter o segundo dia do festival com a mesa Voz, Corpo e Poesia, não, Voz, Corpo e Poesia Sonora, a partir das 8 horas aqui no canal do YouTube. A gente vai conversar com Lúcio Agra, que é artista e professor da UFRB, o poeta e artista o Irá dos Reis, do Ceará, e Luísa Romão, nossa querida amiga, poeta, performer, que trabalha com várias linguagens diferentes, cabulosona, Luísa Romão, de São Paulo. Então, amanhã a gente vai conversar um pouco sobre essas experiências aí da voz, da performance, da poesia sonora, das relações com a música, com sons, com barulhos, ruídos, essas coisas. E no sábado teremos aí também um dia cheio de programação. Não vou falar tudo aqui, mas vocês podem acompanhar no nosso Instagram, lá na @RodaBH de Poesia. Lá está toda a nossa programação. Acompanhe a gente, ajude a gente a divulgar, ajude esse festival a chegar a mais pessoas, deem suas sugestões, porque com certeza estamos fazendo online, mas com certeza vamos nos encontrar em breve pessoalmente, né? Para fazer esse festival, a segunda edição presencial. Só é um ensaio. Nossa hora vai chegar. Agradecer também o pessoal da Coxia, a nossa intérprete lindeza que está no cantinho aqui, ó, fazendo outras leituras para a gente, para ampliar aí o acesso para todo mundo. Xandão lá no Espanca, enfim. Ju, Loana, que está aí ajudando a roda a concretizar os seus sonhos queridos. E é isso, galera. Amanhã a gente se vê. A gente tem muita gente para agradecer durante esses dias. A gente vai agradecer a toda a nossa equipe que está presente aí fazendo esse festival bonito, desde o início até o final. Aí a gente vai estar em noites. A gente vai agradecendo cada dia. A gente agradece um tiquinho. Lembra de um, lembra de outro. Com certeza. Eu já lembrei da nossa assessora maravilhosa, Keila,
e do nosso social media, Pablo Caldeira, também. Um grande beijo em vocês. Muito obrigado E a por estarem Raquel, que junto fez com a essas gente. artes lindas, que Exatamente. trouxeram vocês para cá com muita poesia. Salve, salve. E essa galera muito cabulosa que está com a gente. Maravilha. A gente vai sair, eu e Nívia vamos sair, mas fiquem aí um pouquinho que vai ter exibição de mais um vídeo poema da Roda BH de Poesia. E amanhã a gente se encontra nesse mesmo horário, 8 horas. Valeu? Beijo. Beijo a vocês. Até mais. Valeu Boa noite. demais quem veio. Valeu. Está aberta mais uma Roda BH de Poesia. Bem embaçada, as ratas de bueiro, dialeto muito sujo, é marginalizada. Caneta minha casa e minha vida, minhas palavras, eu me purifico. Em dias tão tensos, expresso o que eu sinto quase sempre escrevendo, me faz ver que a luta é sempre necessária. Manter o pulso erguido porque nada é de graça. E é engraçado, mas nada é perfeito. Define pra você o que se nega desde cedo. Mas é que é assim, né? Seguir sempre o padrão, seguir a maioria e não ter opinião. Não querem nem saber o que eu penso disso tudo. É que para ser aceita, tem que falar o mesmo assunto. E eu fui contra isso tudo. Eu precisei curar meu machucado, que foi mesmo que causei. Gritar o sapatão, cabelinho duro, milhões de preconceitos em cada rua desse mundo. Chegar a ser absurdo, o patriarcado é muita ignorância e pensamento baixo. Merece até aplausos, me vejo no teatro, onde a exclusão é lotação de mais um estágio. Somos violentados, ainda prematuro. País que mais tortura é gatilho para o impulso.